Ô galerinha, o negócio é o seguinte, eu esqueci de na última aula de matemática marcar o trabalhinho, e como eu sempre procuro fazer na mesma data que o primeiro A, no mesmo dia, né, e via de regra eu não deixo o recreio entre uma turma e outra, né, tu imagina, né cara, faz dois trabalhos iguais, depois do recreio a galera divide o gabarito, né, e aí só dá 10 numa das turmas, então não seria justo. Trabalho de matemática em duplas com consulta, mais conhecido como trabalho milagreiro levantador de notas. O próprio. O que vai cair? Tales, semelhança de triângulos, só 14, seno, cosseno, tangente, lei dos senos, lei dos cossenos, um probleminha de área. Se tu for ver, ó, se eu fizer um probleminha de cada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu boto lá A e B em duas delas, já tenho 10 itenzinhos para fazer. Cara, se tu vem estudado como se fosse uma prova, tu dá risada, tu faz em meia hora, fica 20 minutos descansando. Se tu vem cru, aí é aquele pandemônio que tu sabe, todo mundo me chama ao mesmo tempo, eu não consigo dar conta de atender a todos, todo mundo já, né, o risco fica o tempo, não é que a questão vai ficar difícil, mas talvez falte tempo. Então a dica é vir preparado para tirar um 10ão e já dar uma estudada para a prova, certo? E vamos agora no nosso primeira tarefinha do volume 3 de Física. Trabalha o que mesmo? Trabalha o que na física? Energia. Qual é a unidade de energia no sistema internacional? Joule. Porém, nos alimentos, né, no nosso dia a dia é mais comum caloria, né? Caloria ou até quilocaloria, é verdade. Qual é a mesma relação entre joule e caloria? Alguém lembra? Uma caloria, 4 joules mais ou menos, 4,18 joules seria um valor bem preciso já. É isso aí. Uma força para poder realizar trabalho, ela tem que realizar um certo deslocamento, concorda comigo? Se eu só fizer força e o objeto não andar, não tem trabalho. Mas quando eu faço isso, existe a realização de trabalho. Tem duas classificações para o trabalho. Ou o trabalho é dito motor, quando ele é a favor do deslocamento, ou ele é dito resistente, quando ele é contrário ao deslocamento. Como o trabalho motor entrega energia para o objeto, a gente diz que ele é positivo. Como o trabalho resistente retira a energia do objeto, a gente diz que ele é negativo. Para calcular o trabalho, via de regra, tu só vai aplicar a formuleta. Força vezes deslocamento ou distância, vezes o ângulo entre quem? Justamente entre força e deslocamento. O ângulo tem que ser entre esses dois elementos. E vamos ver se a tarefinha era muito difícil. Lá na página 12, as questõezinhas começavam assim. Questão 1. Uma pedra é jogada para o alto. Durante a subida, a força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento. Pegas um objeto, jogas o objeto para cima e fica observando ele. Tu vai perceber que enquanto ele vai para cima, o peso, a terra, atrai ele para baixo. Esses vetores são contrários, beleza? Então é nítido que o peso atua contra o movimento. Ele faz uma segunda pergunta. O trabalho dela quem? Da força, peso, certo? Porque olha só, durante a subida, a força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento? Contra. O trabalho dela quem? Da força-peso. É motor ou resistente? Acabamos de revisar que se é contra o movimento, é resistente o nome dele. Prove isto matematicamente. Poxa, a única fórmula matemática que eu tenho para o trabalho foi aquela apresentada para vocês. Eu não sei o valor da força, nem sei o valor da distância. Mas olha o que eu vou fazer para ficar elegante. Vou desenhar minha pedrinha no chão. Foi pedra? Foi, né? E vou imaginar minha pedrinha indo para cima. Ela vai parar lá em cima, numa certa altura. Eu vou dizer que essa altura é H. À medida que ela subir, a terra atrair ela para baixo. Eu posso representar o vetor força como o peso. Então, para ficar elegante, eu vou dizer que o F é o P. Vou dizer que a altura é a distância. E já que o deslocamento era para cima e a força era para baixo, entre esses vetores eu tenho um ângulo de
180. Eu coloquei no quadro para vocês que o cosseno de 180 era menos 1. Então, substituindo aqui por menos 1 que multiplica P vezes H, menos P vezes H. Esse menos é a prova matemática que eu queria. Esse menos prova, então, o que eu queria. Mas já que eu cheguei até aqui, eu não resisto. Como é que eu substituo o peso? Como é que se calcula o peso? M vezes G. Olha que legal, ó. É assim que se calcula o trabalho da força-peso na subida. MGH. M de quê? Massa. G? Aceleração da gravidade. E H? Altura. Alguns colegas chamam de Migeyoshi. Eu diria que é o falso Migeyoshi, porque eu vou deduzir para ti uma equação ano que vem, que no lugar do M é Mi mesmo, a letra grega Mi, de massa específica. Aí sim, né? Esse é o verdadeiro Migeyoshi, né? Certo? Mas, às vezes o aluno fala uma bobagem dessa, né? Ele acaba pegando, e aí ele sabe, calcular o trabalho da força-peso. Migeyoshi, ele vai lá, escreve de uma vez e faz a continha rápida. Por isso que às vezes eu solto umas bobagenzinhas dessa. Por que menos mesmo? Só porque estava subindo, né? Só porque estava subindo. Então fiz a prova matemática. A prova matemática está aqui. Muito bom. Questão 2. Com relação à questão anterior, durante a descida, a força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento? Favoravelmente. Favoravelmente. O trabalho dela é motor ou resistente? Motor, porque está ajudando no movimento. O trabalho é que a força que promove o movimento. E aquilo que movimenta algo é o motor de algo, não é isso? A palavra motor vem daí, né? Algo que gera movimento. Então, favoravelmente e motor. Prove isto matematicamente. Exatamente a mesma conta. Na descida, né, galera? A pedra já estava lá em cima. O deslocamento da pedra é para baixo, vou fazer dessa vez o vetor deslocamento, e o peso atua para baixo também, os dois vetores atuam para baixo. Quando a pedra estava subindo, o deslocamento apontava para cima, né? O vetor deslocamento. Nesse caso, então, fica P, a força é o peso, vou chamar de H a distância, só para lembrar que é uma altura, e o cosseno agora é de que ângulo? 90. Isso aí, ó. Isso aqui é 90, né? Entre os braços. Se eu vou diminuindo, se uma hora eles apontam na mesma direção e sentido, o ângulo deixa de existir, né? Fica um ângulo zero, vai diminuindo o ângulo. Quando os dedos apontam para o mesmo lado, o ângulo se fecha, o ângulo é zero. Então vai ficar assim, ó. M vezes G vezes H vezes o cosseno de zero, que é? Então ficou MGH. Esse MGH é uma resposta positiva ou negativa? Positiva, então eu provei. Provei que na subida o trabalho é negativo e na descida o trabalho é positivo. Trabalho de quem? Da força... Opa! Então peraí. A partir de agora eu vou chamar de energia potencial gravitacional o trabalho da força-peso, que vai ser mais ou menos MGH. Tu vê, uma nova fórmula que apareceu. Da onde que surgiu essa fórmula? Da fórmula do trabalho. Então tu vê, a partir da ideia de trabalho eu criei uma nova fórmula. Eu não vou ficar colocando mais ou menos na fórmula, não. Ana Maria e Bruna. Ana Maria e Bruna. Lúcia? Da Lúcia. Eu? Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. Vamos ver. Galerinha, então ó, eu não vou ficar colocando mais ou menos toda hora, tá gente? Eu não vou ficar colocando mais ou menos, porque vocês é que tem que saber que na descida a força-peso ajuda, positivo, e na subida a força-peso atrapalha, negativo. Então ó, o nosso formulário já deu uma aumentadinha. Energia potencial gravitacional é MGH. Migeyoshi, o falso Migeyoshi. Pois é, isso que eu estava dizendo, eu não vou ficar colocando mais ou menos, porque o aluno tem que se tocar, que na subida vai ser negativo, porque a força-peso atrapalha, e na descida todo santo ajuda, né? O ditado popular fala. Muito bem. Então tu vê, ó, eu não estava esperando fazer essa dedução para vocês, tá, meus amigos? É só que a questão meio que me levou a fazer, né? Eu não ia perder essa oportunidade.
Se depois vocês quiserem que eu deduza mais uma vez a fórmula da energia potencial gravitacional, porque tem a ver com a gravidade, a gente refaz mais algumas vezes até a galera se acostumar. Muito bem. Questão 3. Essa questão 3 ela é muito legal, ela é super completa, tá, gente? Então, ó, vamos fazer a questão 3 com muita atenção, que ela ensina muita coisa. Tinha um bloquinho no chão, ele desenhou várias forças atuando no bloquinho, a normal, o peso, uma força de atrito atuando ali para trás, ele já deu até o valor que é 20 newtons, falou que o peso era 50 newtons, disse que tinha uma outra força F fazendo 40 newtons e um ângulo alfa com a horizontal, e fez um outro vetor numa outra cor para deixar claro que esse vetor tratava de outro tipo de grandeza física, não era uma força. Ele chamou de ΔS, portanto é um deslocamento, 15 metros. Ele faz uma série de perguntas, aliás, só duas. Letra A. Calcule a intensidade da força normal, é o N, e a intensidade da resultante das forças aplicadas ao corpo. Eu vou te confessar que começar com a terceira questão sobre trabalho já desse jeito, eu achei um pouquinho pesado. Ele podia ter colocado uma bem bobinha, né, cara? Para o cara acertar e, beleza, tô sabendo do trabalho. Essa aí eu já acho que é uma questão que, realmente, cara, a maioria da galera vai precisar de uma ajudinha para começar ela. A letra A, na verdade, nem essa é uma matéria nova, né? É uma matéria passada, a letra A. Normal? Pera aí, cara. Eu vou ter que pegar essa força F, que é oblíqua, e vou decompor ela. Deixa eu decompor em verdinho. Eu vou decompor ela em Fx e Fy. Provavelmente eu vou precisar das duas. Então eu já vou calcular o valor delas. Fx é igual a F vezes cosseno de alfa. Fy é igual a F vezes seno de alfa. Fx é igual, qual é o valor da F? 40. Ele falou os cossenos e senos? Falou, queridão. Cosseno de alfa, 0,6. Força X, 24 newtons. Fy é igual, força F, 40. Seno de alfa, 0,8. Logo, Fy fica sendo 32 newtons. Mas ele não tinha pedido os componentes da força F, ele pediu a normal. A normal está na vertical, não é? O objeto está indo para cima na vertical, ele está indo para baixo. Já que na vertical ele está em repouso, a força resultante na vertical é 0. Que forças são essas que estão na vertical? E isso, as duas forças para cima tem que se igualar a força para baixo para a resultante poder dar 0. Ele pediu a normal, não é isso? Fy 32 e o peso 50. Passa subtraindo, subtrai ambos os lados, na verdade, 18 newtons. Foi muito comum a galera simplesmente lembrar que na horizontal, geralmente, a normal é igual ao peso. Bastante gente respondeu normal igual a 50. É bom acontecer isso no exercício, para não deixar acontecer na prova. Então era só fazer a decomposição e lembrar que se a resultante é 0, as forças para cima tem que se igualar à força para baixo. Mas ele pede a força resultante. Pensa bem, cara, as forças da vertical se anularam, né? A normal com a Fy anulou o peso, por isso que ele não flutua nem afunda. Então só sobraram as forças da horizontal. A Fx é para frente, o atrito é para trás. Lógico que a resultante nesse caso é a força para frente menos a força para trás. Como a Fx já foi calculada, 24, e a força de atrito era 20, eu descobri a força resultante, 4 newtons. Isso foi só a letra A, tá, meus amigos? Então tu vê, ó, bem trabalhosinha a questão. Se eu tivesse escrito a apostila, eu começaria com uma questão bem boba para o cara ficar bem feliz, né? Se bem que a gente fez junto na sala de aula, então a galera que foi empacando, eu fui na carteira, né, dei uma ajudinha de nada e a maioria foi se virando sozinha depois. Vai ter esse trabalho agora, trabalho de matemática. Como é que é? Trabalho físico vai ter.
assim, ó, esse trabalho é o de matemática, né, galera? Sim. Certo? E depois já vou marcar um de física também. Mas essa matéria vai cair? A gente pode colocar a última questãozinha só, né? Só pra gente não esquecer ela. Daria pra colocar assim, sem dúvida. Letra B. Com relação à questão anterior, calcule o trabalho realizado por cada uma das forças que atua sobre o corpo ao longo do deslocamento de 15 metros. Pô, com relação à questão anterior, se ele pede de cada força, olha, cara, eu vou calcular de todas. Eu vou calcular da FA, da normal, da F, do peso, beleza? Vou calcular de todas. Aí depois acho que vai valer a pena a gente fazer um outro cálculo ainda para tirar uma conclusão bem interessante. Calcular trabalho é força, distância, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vou começar com a FA, beleza? Se eu quero calcular o trabalho da força FA, quanto que vem aqui? O 20 que ela vale. Qual foi o deslocamento? 15. Para todas as forças o deslocamento foi 15. Qual é o ângulo entre a força FA e o deslocamento? 180 graus, meia volta, cosseno de 180. Quanto é que é o cosseno de 180? Menos 1. 20 vezes 15 é 300, menos 300 joules. Esse menos indica que a força de atrito está entregando ou retirando energia do corpo? Está retirando. Nós sabemos, né, que o atrito ele vai retirando energia do corpo. Muito bem. Letra C, nesse caso, né? Letra C. Letra C. Continuação normal. Trabalho de quem agora? Deixa eu ver. Fazendo peso. Trabalho do peso é a força. Quanto é que é o peso? 50 vezes 15 vezes. Qual é o ângulo entre o deslocamento e o peso? 90 graus. Cosseno de 90. Quanto é que é o cosseno de 90? 0. 0 vezes qualquer coisa? 0. A força-peso estava acrescentando ou retirando energia do corpo? Não. Sempre que o objeto anda na horizontal, como a força-peso é vertical, nesse caso a força-peso não vai realizar trabalho. O que vai acontecer com o trabalho da normal, meus amigos? Vai ser 0 também, pelo mesmo motivo. Quando um sujeito anda na horizontal, já que a normal é perpendicular, o cosseno de 90 vai ser sempre 0, não preciso nem calcular, 0. Então tu vê, parecia no começo uma questão que ia fazer muita conta, né? Mas nem tanto. O primeiro trabalho, né, calculamos normalmente, os outros dois já deu 0, era só bater o olho. E outra, a partir de hoje, quando eu perceber que uma força é perpendicular ao deslocamento, eu nem vou sujar a mão, vou gritar 0. Não vou nem falar nada. Né? A gente faz a conta uma vez na vida, uma na morte. Falta o trabalho de quem, galerinha? Trabalho da força F é o valor dela vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é alfa. Quanto é mesmo o cosseno de alfa? 0,6. 4 vezes 15 é 60, né? Com 0,600. O trabalho da força F é igual a 360 joules. Eu não resisto. Já que ele falou que era em relação à questão anterior, eu não vou resistir. Eu vou calcular aqui no cantinho o trabalho da força resultante. Me ajuda, galera. Como é que seria o trabalho da força resultante? 4 vezes 15 vezes. Cosseno de quanto? 0, né? Porque a força resultante foi essa menos essa. Ela deu pra lá, né? A resultante aponta pra lá, ó, pra horizontal. Qual é o ângulo entre a força FR e o deslocamento? Não existe, né? 0. Cosseno de 0. Quanto é que é o cosseno de 0? 1. 4 vezes 15? Cara, melhor do que ter simplesmente calculado vários trabalhos, seria interessante tu observar o trabalho de todas as forças e o trabalho da resultante e tirar uma conclusão. Caramba, se eu faço o trabalho de todas as malditas forças e somo tudo, dá quanto? Dá 60. E quanto é que foi o trabalho da resultante? Pô, que legal. Então era uma questão boba.
Porém, se tu consegue perceber que o trabalho da força resultante é a mesma coisa que a soma dos trabalhos de todas as forças, aí nós já estamos se aproximando de um próximo teorema que vai surgir nas nossas vidas. Interessante então. O trabalho da força resultante é o mesmo que o trabalho, que é a soma do trabalho de todas as forças. Legal. O que será que é mais prático? Calcular o trabalho da resultante ou calcular o trabalho de cada força e somar? Aí ficou parecido. Tem casos que tu vai ver, pô, é muito melhor pegar a resultante e fazer. Tem casos que pode até acontecer o contrário. Tu já tem, de repente, alguns trabalhos das forças individuais, vale mais a pena calcular individualmente os trabalhos e depois somar. Muito bem. Questãozinha legal, então. Já era uma questãozinha média, não era uma questãozinha boba. E tem mais, vamos para a próxima. Fala, meu querido. Professor, por que na força resultante